Olá, pessoal do sétimo ano. Aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual contos fantásticos. Os contos fantásticos fazem parte do subgênero do conto, certo? E tem como característica representar um realismo mágico ou fantástico, maravilhoso, e teve origem no século XVII, certo? Esse estilo foi muito importante na América Latina, principalmente no século XX, por conta das fortes ditaduras, certo? E da repressão vivida nessa época. Então, essa realidade de denúncia, ela vinha mascarada por um realismo mágico bastante importante para que os autores criassem as suas obras através de símbolos, de alegorias, certo? No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade que não é lógica, ou seja, a narrativa se desenrola como no mundo irreal ou no mundo onírico de sonhos, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e também pelas situações de ações extraordinárias. Então, por exemplo, nós temos um dos maiores autores do realismo, desse tipo de realismo fantástico, de conto fantástico, o Edgar Allan Poe. E Edgar Allan Poe ele tem um conto muito representativo chamado Gato Preto, em que nós temos uma fusão de mundos fantásticos com o mundo real em ações extraordinárias que se dá em um desfecho horrendo, absurdo. Esse tipo de estrutura é uma estrutura muito particular do conto, que se passa em um período curto de tempo, com um espaço limitado, ações limitadas, personagens limitados, mas que tem como objetivo narrar uma história de forma curta, mas efetiva. Então, as principais características do conto fantástico é a sua narrativa concisa, ou seja, a narrativa curta, a partir de temas livres e fantásticos, certo? Que aliam um fantástico com o mundo real e principalmente uma ficção que mistura a realidade na oposição de dois planos, o real e o irreal. Nós temos a todo momento esse questionamento. Afinal, esse conto, ele isso é fantasia, isso é loucura do personagem, do narrador, ou isso realmente está acontecendo e o que a gente está presenciando é algo fantástico, algo sobrenatural. A presença de alegorias, e essas alegorias são representações, certo? Da realidade, só que de uma forma representativa. Então nós temos monstros, fantasmas, seres invisíveis, seres mágicos, criaturas mitológicas que podem representar uma coisa maior, certo? Nós temos também uma realidade ilógica da realidade humana, composta de elementos maravilhosos e elementos fantásticos, inverossímeis, ou seja, que não se aproxima à realidade, algo extraordinário e também magias e poderes sobrenaturais. Um enredo ele pode ser não linear, ou seja, geralmente tudo é contado de forma cronológica. Quando nós contamos a vida de uma pessoa, nós começamos pela infância e vamos até sua morte. Essa narrativa não linear é quando o passado pode entrar no presente, ou então o presente ele se confunde com o passado, certo? E por isso nós temos uma mescla de presente, passado, futuro. Por isso se utiliza muito o flashback, que é o narrador ou o personagem pensando no passado, indo para o passado. Tempos psicológicos, ou seja, uma coisa que se passa no tempo das emoções, uma recordação vivida, certo? E também essa provocação de um estranhamento, de algo que quebre essa noção de realidade e ficção para o leitor, certo?
O que distingue um conto normal de um conto fantástico é principalmente a presença da magia, certo? Que ultrapassa a realidade e o limite da lógica humana. No entanto, no conto fantástico, no modelo tradicional, nós temos uma narrativa curta composta de um único episódio, certo? Um único episódio que compõe a narrativa toda e que pode ser representativo e singular, centrado no número limitado de personagens e narradores e espaço, certo? Bem, as atividades elas vão ser encontradas na área do aluno, onde vocês vão encontrar um conto que vocês lerão e a partir desse conto vocês vão responder à atividade. É um conto fantástico, certo? Vai ser encontrado na área do aluno, bem como eu vou disponibilizar nos grupos para vocês responderem e me mandarem pelo grupo, ou pelo privado ou em alguma rede social que eu esteja disponível e que você possa me mandar. Enfim, espero que esteja tudo bem nessa quarentena e até a nossa próxima aula.